Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo o que desejou fazer, o Senhor apareceu-lhe pela segunda vez, como tinha aparecido em Gabaon. O Senhor disse-lhe: ouvi a tua oração e a súplica que me dirigiste. Consagrei esta casa que me construíste, a fim de nela fixar o meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração a estarão perpetuamente. E tu, se andares diante de mim como fez Davi, na sinceridade e retidão de teu coração, pondo em prática tudo o que te ordenei, observando os meus preceitos e minhas leis, eu firmarei para sempre o trono de teu reino sobre Israel, como declarei a Davi teu pai nestes termos. Não te faltará jamais um descendente sobre o trono de Israel. Mas se vos desviardes de mim, vós e vossos filhos, e não observardes os preceitos e ordens que vos prescrevi, se vos retirardes e prestardes culto a deuses estranhos, prostrando-vos diante deles, eu exterminarei Israel da terra que lhe dei. Lançarei de minha presença o templo que consagrei ao meu nome, e Israel será objeto de sarcasmo e zombaria para todos os povos. Embora seja tão alto este templo, todo o que passar diante dele ficará pasmado e assobiará, dizendo: por que tratou o Senhor assim esta terra e este templo? E responder-lhe-ão: porque abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou seus pais do Egito, e seguiram a outros deuses, prostrando-se diante deles e adorando-os. Por isso o Senhor mandou sobre eles todos estes males. Quando passados 20 anos, Salomão acabou de construir os 2 edifícios, o templo do Senhor e o palácio real. Tendo-lhe Irão, rei de Tiro, fornecido madeira de cedro e de cipreste, e também ouro, e quando ele quis, Salomão deu a Irão 20 cidades da Galileia. Irão veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, mas elas não lhe agradaram. E disse: que cidades são estas que me destes, meu irmão? E chamou as terras de Cabul, nome que conservam até o dia de hoje. Irão tinha também mandado ao rei 120 talentos de ouro. A rainha de Sabá, tendo ouvido falar de Salomão e da glória do Senhor, veio prová-la com enigmas. Chegou a Jerusalém com uma numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas e uma grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Apresentou-se diante do rei Salomão e disse-lhe tudo o que tinha no espírito. A tudo respondeu o rei. Nenhuma de suas perguntas lhe pareceu obscura e deu solução a todas. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que ele tinha feito, os manjares de sua mesa, os apartamentos de seus servos, as habitações e uniformes de seus oficiais, os copeiros do rei e os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ficou estupefata. E disse ao rei: é bem verdade o que ouvi a teu respeito, e de tua sabedoria na minha terra. Eu não quis acreditar no que me diziam, antes de vir aqui e ver com meus próprios olhos. Mas eis que não contavam nem a metade. Tua sabedoria e tua opulência são muito maiores do que a fama que havia chegado até mim. Felizes os teus homens, felizes os teus servos, que estão sempre contigo e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, a quem aprouve colocar-te sobre o trono de Israel. Porque o Senhor amou Israel para sempre, por isso constituiu-te rei para governares com justiça e equidade.
presenteou o rei com 120 talentos de ouro e grande quantidade de perfumes e pedras preciosas. Não apareceu jamais uma quantidade de aromas tão grande como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. A frota de Irão, que trazia o ouro de Ofir, trouxe também grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei Salomão sobrepujou todos os reis da terra em riquezas e opulência. Todos buscavam a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que o Senhor lhe tinha dado, e cada um lhe trazia presentes, objetos de prata e ouro, vestes, armas, aromas, cavalos e burros, assim cada ano. O rei Salomão, além da filha do faraó, amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e iteias, pertencentes às nações das quais o Senhor dissera aos israelitas: não tereis relações com elas, nem elas tampouco convosco, porque certamente vos seduziriam os corações, arrastando-os para os seus deuses. A estas nações uniu-se Salomão por seus amores. Teve 700 esposas de classe principesca e 300 concubinas, e suas mulheres perverteram-lhe o coração. Sendo já velho, elas seduziram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não pertenciam sem reservas ao Senhor seu Deus, como o de Davi seu pai. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, o abominável ídolo dos Amonitas. Fez mal aos olhos do Senhor, não lhe foi inteiramente fiel como fora seu pai Davi. Por este tempo edificou Salomão no monte, que está a oriente de Jerusalém, um lugar alto a Camus, deus de Moabe, e a Moloque, a abominação dos Amonitas. E o mesmo fez com todas as suas mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. O Senhor irritou-se contra Salomão, por se ter seu coração desviado do Senhor Deus de Israel, que lhe aparecera por 2 vezes, e lhe tinha proibido expressamente que se unisse a deuses estranhos, mas não seguira as ordens do Senhor. O Senhor disse-lhe então: já que procedeste assim, e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo ao teu servo. Todavia, em atenção ao teu pai Davi, não o farei durante a tua vida. Tirá-lo-ei sim, mas da mão de teu filho. Não lhe tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. O Senhor suscitou um inimigo a Salomão, Hadade, o Edomita, da linhagem real de Edom. No tempo em que Davi estava em guerra contra Edom, quando Joabe, general do exército, foi sepultar os mortos e matou todos os varões de Edom, Joabe, com efeito, demorou-se ali 6 meses com todo Israel, até exterminar todos os varões de Edom. Hadade fugiu com os edomitas, servos de seu pai, na direção do Egito. Hadade era então muito criança. Partiram de Madiã e foram a Farã. Dali, levando consigo homens de Farã, entraram no Egito e foram ter com o faraó, rei do Egito. Este deu-lhes casa, proveu ao seu sustento e doou-lhes terras. Hadade ganhou a simpatia do faraó, que lhe deu por mulher sua cunhada, irmã da rainha Táfnis. Desta irmã de Táfnis teve Hadade um filho, Genubate, que Táfnis criou na casa do faraó. E Genubate habitou no palácio com os filhos do faraó. Quando Hadade ouviu dizer no Egito que Davi adormecera com seus pais,
e que Joabe, general do exército, estava morto, disse ao faraó: deixa-me voltar para minha terra. O faraó respondeu-lhe: falta-te algo em minha casa para que queiras voltar para tua terra? Nada me falta, respondeu, mas deixa-me partir a si mesmo. Hadade voltou, pois, para sua terra, e eis o mal que fez. Tornou-se rei de Edom e tratou Israel como inimigo. Deus suscitou outro inimigo a Salomão, Razom, filho de Eliada, que fugira de seu senhor Hadadezer, rei de Soba. Após os massacres de Davi, juntara homens em torno de si, tornando-se chefe de quadrilha. Atacaram Damasco, onde se estabeleceram e constituíram-no rei de Damasco. Foi inimigo de Israel durante toda a vida de Salomão. Também Jeroboão, filho de Nabate, efrateu de Sareda, filho de uma viúva chamada Sarva, que estava a serviço de Salomão, revoltou-se contra o rei. Eis em que circunstâncias ele se revoltou contra o rei. Salomão construía Milo para fechar a brecha da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era um jovem enérgico e Salomão, vendo-o tão laborioso, confiou-lhe a superintendência de todos os trabalhadores da casa de José. E aconteceu que um dia, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou-se em caminho com o profeta Aías de Silo, vestido com um manto novo. Estavam os dois sós no campo. Então Aías, tomando o manto novo que trazia, rasgou-o em 12 pedaços. Toma para ti 10 pedaços, disse ele a Jeroboão, pois isto diz o Senhor, Deus de Israel: vou arrancar o reino das mãos de Salomão e dar-te-ei 10 tribos. Mas em atenção ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, ficar-lhe-á ainda uma tribo. Abandonaram-me, prostraram-se diante de Astarte, deusa dos Sidônios, diante de Camos, deus de Moabe, e diante de Melcom, deus dos Amonitas. Não andaram em meus caminhos, para fazer o que é bom diante de meus olhos, e observar minhas leis e ordens, como o fez Davi, pai de Salomão. Contudo, lhe tirarei todo o reino, mas deixá-lo-ei governar todos os dias de sua vida, por amor de meu servo Davi, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus preceitos. Tirarei, porém, o reino das mãos do filho de Salomão, para dar-lhe 10 tribos. Deixarei uma tribo ao seu filho, para que meu servo Davi tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que escolhi para estabelecer nela o meu nome. Tomo-te, pois, para reinares sobre tudo o que possas desejar. Serás rei de Israel. E se obedeceres a todas as minhas ordens, se andares pelos meus caminhos, se fizeres o bem diante de mim, observando os meus preceitos e os meus mandamentos, como o fez meu servo Davi, eu estarei contigo. Edificar-te-ei uma casa estável, como edifiquei para Davi, e te entregarei Israel. Humilharei assim a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão procurou matar Jeroboão, mas este fugiu para junto do rei Sesaque no Egito, onde permaneceu até a morte de Salomão. O resto da história de Salomão, todos os seus atos e sua sabedoria, tudo está escrito no livro dos Atos de Salomão. Salomão reinou sobre todo o Israel durante 40 anos em Jerusalém. Depois adormeceu com seus pais e foi enterrado na cidade de seu pai Davi. Roboão, seu filho, tornou-se rei em seu lugar.